Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podem sentar-se. Reverenda irmã religiosa aqui presente, caríssimos irmãos, nós estamos no domingo, no 9º domingo depois de Pentecostes, e não é por acaso que a igreja, portanto, vai colocar para nossa reflexão algumas leituras tão importantes para a nossa contemplação. Nós escutamos São Paulo dizer aos Coríntios, em sua primeira epístola, para eles terem muito cuidado em relação a um constante perigo que, durante toda a história humana, durante toda a história da salvação, o homem, em sua relação com Deus, portanto, padece dessa tentação, ou seja, da tentação de querer sobrepor-se à sua vontade, sobre a vontade de Deus, de sobrepor-se à sua pessoa, o seu ego, em relação à divindade de nosso Senhor. E é justamente isso que São Paulo, portanto, vai dizer em relação, ele está dizendo, portanto, àquela comunidade, para que eles não errem como os primeiros, como os seus pais, ou seja, em relação ao início da era judaica, portanto, lá já em Moisés, nós vemos, portanto, Moisés sendo um símbolo de Cristo. Nós devemos entender muito bem qual foi a importância e a figura de Moisés para que nós possamos compreender quem foi também Jesus Cristo. Moisés, nós sabemos muito bem, como nos diz a história sagrada lá no livro do Êxodo, ele vai libertar o povo da escravidão, o povo que sofria nas mãos dos egípcios e, portanto, estavam ali em relação com aquelas falsas divindades, mas ansiava se relacionar com o verdadeiro Deus, o Deus dos seus pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. E, portanto, aquele povo que passou pelo Mar Vermelho, que é símbolo de Cristo, que foi, portanto, libertado da escravidão do Egito, que é, portanto, símbolo do pecado, do demônio e da morte, nós, portanto, vemos que no momento tão importante da aliança, onde ali se oferece um sacrifício sobre o monte, e também, portanto, é o momento onde nós já entrevemos o sacrifício de Jesus na cruz, sendo o verdadeiro Salvador, e, portanto, nós vemos que diante daquele fato amoroso de Deus, que libertou aquele povo da escravidão do Egito, o que eles fizeram? Eles percebem que Moisés demora um pouco demais sobre o monte, eles não têm tanta paciência para esperar o agir de Deus na vida deles, eles começam a juntar todo o ouro que era, portanto, ali conhecido, e eles pegam, portanto, aquele ouro e começam a fazer um bezerro de ouro. E já que Moisés e o Deus de Moisés estava tão distante, eles fabricam o seu próprio Deus. E eles não fabricam, por acaso, um bezerro de ouro, porque justamente Deus pedia continuamente o sacrifício de bezerros. E, portanto, aquele bezerro era uma espécie de símbolo, uma falsificação do verdadeiro Deus. E, portanto, eles fundem aquele ouro, fabricam uma falsa divindade e dizem: este aqui é o Deus que nos retirou das mãos do Egito, ou seja, da escravidão. E eles começam a festejar, começam, portanto, a dançar, a comer e a se divertir, e se esquecer do verdadeiro Deus que estava lá com Moisés e que, portanto, iria pactuar uma verdadeira aliança de amor entre Deus e a humanidade. E nós vemos que essa é também a tentação entre toda a história sagrada. E Jesus, a igreja também, portanto, coloca para a nossa meditação: nosso Senhor nos resgatou, nosso Senhor nos tirou das mãos do demônio, nos tirou, portanto, das mãos da morte e do sofrimento, e nos deu a vitória, nos livrou, portanto, nos lavou com o seu sangue, mas nós, portanto, não tendo essa paciência em escutar a sua voz amorosa, nós queremos, portanto, a cada dia, no nosso dia a dia, falsificar e colocar falsos deuses, para que nós, portanto, vamos assim nos tornando, pouco a pouco, tirando a nossa confiança de Deus e nos tornando também, pouco a pouco, idólatras. Mas, portanto, aquilo que São Paulo pede para que eles não façam, ou seja, cometam o pecado da idolatria,
e o pecado da idolatria é uma coisa muito grave, mas ela vai se mascarando, a idolatria, de acordo com o tempo, ela vai se mascarando. E qual seria, portanto, um sinal de uma tentação nossa de, portanto, idolatrar, seja a nossa vontade, seja um falso ídolo? É quando nós queremos colocar a nossa vontade sobre a vontade de Deus. Quando nós, portanto, vamos escolhendo entre aquilo que a igreja nos propõe, entre aquilo que o Evangelho e Jesus nos propõe, a gente vai escolhendo poucas coisas ali, aquilo que mais me agrada, e eu fabrico, portanto, a minha fé, a minha religião e o meu modo de me relacionar com Deus. É lógico, a minha relação com Deus é algo pessoal, mas não é, portanto, que não deve ser, portanto, um meio absoluto, aquilo que, portanto, vai conferir de modo mágico a ação de Deus na minha vida. Não é assim, porque o modo ordinário de Deus agir é por meio da igreja, é por meio dos sacramentos, é por meio, portanto, da nossa entrega cotidiana a nosso Senhor. E assim como os pagãos, o povo também judeu e também o povo cristão, ele continuamente vai sendo tentado em forjar esses meios que garantem de modo instantâneo a ação milagrosa em nossa vida. Os pagãos, portanto, também do nosso tempo, como que eles agem? Quando eles querem alcançar algum tipo de ato, vamos dizer assim, milagroso, algo que é quase impossível, seja uma amarração para conquistar alguém, seja também conquistar, se relacionar com uma divindade para conseguir dinheiro, o que eles fazem? Eles fazem uma troca. Eles, portanto, ao dar algo para aquela divindade, eles possuem, de certa forma, um domínio, uma autoridade sobre aquela divindade, uma falsa divindade que não pode dar e fazer nada para nós. E, portanto, a gente também, muitas das vezes, fazemos assim com Deus. Essa, portanto, é uma grande tentação nossa, ou seja, eu vou rezar todos os dias, aí eu vou, no final do meu dia, e nas situações mais difíceis da minha vida, qual seria, portanto, o modo saudável e correto de relacionar com Deus? Mesmo eu rezando, mesmo eu buscando fazer tudo de modo correto, e do modo que Deus pede para cada um de nós, às vezes as coisas não acontecem do melhor modo como nós esperamos. E, portanto, a gente deve fazer um ato de fé, de esperança e de amor em nosso Senhor e colocar, portanto, a minha vida e as nossas vidas nas mãos de Deus. Mas o pagão não age assim. O que ele vai fazer? Ele vai reclamar com essa divindade os seus direitos. Assim como nós compramos algo em uma loja, assim também nós fazemos, portanto, em relação, muitas das vezes, a Deus. Ou seja, eu vou fazer cada vez mais tipos de novenas, de orações, e eu jogo tudo isso no rosto de Deus, dizendo, eu fiz tudo isso e o Senhor ainda não me escutou. Portanto, essa é também para nós uma grande tentação. Nós não temos nenhum direito sobre Deus e nada daquilo que Ele nos concede, nós, portanto, temos direito. É apenas dom e graça da parte dEle. Portanto, essa é uma constante tentação que acompanha toda a história da humanidade, ou seja, tentar dominar Deus. E Jesus, nós escutamos no Evangelho, ele estava caminhando, e é o Evangelho do Domingo de Ramos, no qual Jesus entra solenemente na cidade de Jerusalém, mas antes de entrar ali naquela cidade, ele vê ao longe, como diz o evangelista São Lucas, no capítulo 19, ele diz que Jesus, ao ver a cidade de Jerusalém, e no texto grego tem uma frase muito importante, ela nos diz que Jesus olhou de modo alto, ou seja, ele estava tendo um olhar do próprio Deus sobre aquela cidade, ele não estava ali como um mero homem, ele, portanto, tinha uma visão que se sobrepunha àquela cidade, ou seja, estava num lugar mais alto, e, portanto, ele chora diante daquela cidade. E Jesus também, portanto, recordando essa tentação, ele que vai, se nós escutamos bem o Evangelho e nos atentamos, portanto, às palavras que nós escutamos, Jesus vai entrar, portanto, naquela cidade, ele, antes, um pouquinho, ele vai dizer que ali não iria sobrar pedra sobre pedra, porque justamente eles não o receberam, eles fizeram, portanto, uma barganha com Deus, e ali ele encontra aquelas pessoas que estavam ali fazendo mercado dentro do templo. E é justamente essa tentação que eu disse anteriormente, ou seja, de nós queremos nos sobrepor sobre Deus. Deus que ali estava sendo apenas um objeto de troca
E, portanto, nosso Senhor, que antes, ao olhar para aquela cidade, ele chorou, e ao contrário, naquele momento, é o mesmo Jesus misericordioso, esse Deus compassivo, ele se encontra, portanto, naquele momento irado, começa a derrubar tudo, a expulsar aqueles vendilhões, e, portanto, é também um sinal para cada um de nós, ou seja, nosso Senhor chora pelos nossos pecados, nosso Senhor tem uma grande misericórdia e amor por cada um de nós, pelos nossos erros, mas ao mesmo tempo, ele olha para aquilo que ele nos conquistou e vê a nossa infidelidade, ou seja, a nossa troca, a nossa contínua troca entre o nosso coração e o pecado, e, portanto, sendo ainda e querendo ser escravo do demônio. Assim como diz Santo Agostinho, o pecado é sempre uma escravidão, ou seja, o demônio, por meio de coisas belas e bonitas, aparentemente, vai conduzindo uma pessoa cada vez mais para o fundo do poço. E assim justamente que Jesus, ao chorar e ficar irado sobre aquela cidade, ele, portanto, ele olha para cada um de nós. Jesus nos conquistou com o seu sangue, ele nos salvou e chora, portanto, por ver constantemente os seus filhos se perdendo, chora, portanto, constantemente por ver os seus filhos que se afastam dele e que não reconhecem, portanto, a sua dignidade e vão perdendo essa amizade que ele conquistou para cada um de nós, essa possibilidade de ser verdadeiramente felizes. E nosso Senhor, portanto, ele vai acalentar, de certo modo, o nosso coração para nos dizer que se, ao mesmo tempo, ele vai acalentar o nosso coração e ele vai fazer, na verdade, um alerta para nós. Se a gente não nos convertermos, se a gente, na verdade, não se converter, se a gente não buscar, de fato, verdadeiramente fazer a vontade de Deus, não irá sobrar sobre os nossos projetos, sobre a nossa vida, pedra sobre pedra. Aquela profecia, aquelas palavras de Jesus, elas aconteceram 40 anos depois da sua morte. Portanto, a destruição de Jerusalém, nós vemos hoje, a destruição do templo é algo real. Os judeus ainda até hoje não construíram um templo, não podem construir de certa forma o templo. Portanto, aquelas pessoas que estavam ali naquela cidade morreram, seja de grávidas, crianças, bebês, idosos, adultos, jovens, homens e mulheres, todos foram mortos. Portanto, assim também, nós que fomos resgatados por nosso Senhor, Ele que nos visitou, Ele que vem continuamente morar dentro do nosso coração, Ele vai nos dizer, Ele diz na verdade para o templo, mas nós devemos nos apropriar dessas palavras. A minha casa é uma casa de oração, ou seja, o meu coração que foi resgatado por Cristo deve ser esta casa onde ele encontra o silêncio, onde ele encontra a adoração e também dentro das igrejas é um lugar, portanto, de nós nos portarmos bem. Se dentro do nosso coração Cristo quer habitar, também dentro dos nossos templos, ele, portanto, vem habitar para que nós possamos, assim, deste modo, nos encontrarmos com ele. E assim, portanto, nosso Senhor que chora e que, ao mesmo tempo, faz palavras de condenação para aquela cidade, ele também diz para nós, se a gente busca continuamente fazer berganhas ainda com o demônio, com o pecado e com a morte, ele, portanto, vai nos dizer, nenhum projeto nosso, nada da nossa vida vai se manter de pé, porque aonde não está Cristo, aonde não está, portanto, solidificada a fé em Cristo, não irá sobrar nada. Portanto, se nós construímos a nossa vida, se nós temos, de certa forma, êxito humano aqui, mas se Cristo não está fundado, se a nossa vida não está fundada sobre Cristo, se Cristo não ocupa um lugar de máxima importância na nossa vida, não irá sobrar nada para contar no final da nossa vida. E o mais importante, como diz nosso Senhor, que adianta nós ganharmos o mundo inteiro e vier no final da nossa vida perder a nossa alma. E é justamente essas palavras proféticas de Jesus que nós devemos meditar sobre a nossa vida. Ele estava falando para pessoas em um tempo muito específico, o qual aquele templo e aquela cidade foi destruída. Mas essa palavra ainda continua a se manter de pé para cada um de nós. Ou seja, nós que fomos salvos por Cristo, redimidos por Cristo, nós devemos, portanto, solidificar cada vez mais a nossa fé, manter a amizade com Deus e, portanto, construir uma grande coisa com o nosso Senhor. Portanto, a nossa salvação, as virtudes
aquilo que nós podemos fazer de modo humano bem e bom, portanto, nós devemos colocar sempre Cristo em todas as nossas ações, em todas as nossas atividades. Cristo deve ser, portanto, o centro e o Senhor da nossa vida. E é justamente essa tentação que nós continuamente devemos tentar superar, e como diz o Papa Bento XVI, essa grande tentação do nosso tempo e de toda a história da humanidade, portanto, que não seja um lugar, que a nossa religião não seja uma mera fantasia, onde nós queremos dominar sobre Deus, onde nós queremos, portanto, sobrepor e fabricar a nossa própria fé diante de uma verdade que nosso Senhor constantemente pede para nós. Nós devemos, portanto, carregar a nossa cruz e buscar, portanto, alcançar, corresponder à sua vontade, corresponder à sua graça e alcançar o céu como um dom e prêmio de salvação para cada um de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.